Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Irmãos, aqui o Senhor Jesus estava num barco com os seus discípulos que ficaram apavorados em função de uma tempestade. Irmão, quando vier uma tempestade na sua vida, porque ela vai vir, né? No mundo tereis aflições, no mundo tereis tempestades. Então elas vêm ao longo da nossa vida. Não se apavore, não se desespere, não saia correndo por aí sem saber o que fazer. Se você tomar uma atitude dessa, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: homem, mulher de pouca fé. Por quê, irmãos? Porque a pessoa que tem uma fé frágil, débil, quando vem a tempestade, ela não se porta da maneira como a palavra de Deus ensina para que ela se comporte. Ela se desespera, ela se apavora, ela começa a fazer coisas sem pensar, ela cai na armadilha de Satanás. Veio uma luta na sua vida, veio uma tempestade na sua vida, calma, confie no Senhor, porque você é de Deus, você desceu as águas, tudo que acontece na sua vida tem a permissão de Deus, e se tem a permissão de Deus, é porque tem um propósito de Deus, e um bom propósito. Todas as coisas acabam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então não se apavore, não se desespere. Pode ser a pior notícia do mundo. Você está em situação terminal. Não importa, não se apavore. Não se apavore, irmãos. Não se precipite, não se angustie. Ou seja, não sofra por antecedência como é a vontade do inimigo. Então entendam, aquele que tem uma grande fé, ele não teme a tempestade, ele confia no Senhor na tempestade, ele confia no poder do Senhor, no livramento do Senhor, no propósito de Deus. Então ele não se desespera. Mas aquele que tem pouca fé, ele tem uma grande incredulidade. Pouca fé, muita gente diz que pouca fé é bom, né? Pouca fé significa muita incredulidade. Muita fé significa pouca incredulidade. E a incredulidade talvez seja o maior mal da humanidade. Por quê? Porque a maior bênção na vida das pessoas é a salvação. Amém, igreja? E a salvação ela é impedida por uma coisa só: pela incredulidade. Porque a condição para a salvação é crer no Senhor Jesus, né? E descer as águas, testemunhando num cartório espiritual que você crê no Senhor Jesus. E se crê em Jesus, não só pela confissão, a confissão é o início, mas se crê em Jesus através das práticas, através das atitudes, em obediência à palavra de Deus. Então, a incredulidade, ela impede que a pessoa creia no Senhor Jesus, creia na obra dele, creia nas Escrituras, e ela impede a pessoa de ser salva. A maior bênção é a salvação. Tem muitas bênçãos nessa vida que são importantes, né? Cura, libertação, uma série de coisas. Mas, irmãos, o ponto maior é a vida eterna, porque nós não ficaremos aqui eternamente. Nós passaremos, e brevemente, por aqui. Alguns até mais breve do que os outros. Mas, e depois? E por toda a eternidade? Por toda a eternidade nós devemos ser recolhidos por Deus e estarmos no reino de Deus, no seio de Abraão, como diz as Escrituras Sagradas. E essa bênção extraordinária,
ela só pode ser impedida pela incredulidade. Então combata a incredulidade. Tenha uma fé louca na palavra do Senhor. Seja qual for a situação, não se apavore. Quando você se surpreender apavorado, desesperado, intranquilo, com insônias, com um monte de coisa, em função de uma tempestade, em função de uma adversidade, ouça a voz do Senhor dizendo: mulher ou homem de pouca fé. Tenha certeza nesse momento que você precisa incrementar a sua fé. E o único jeito de aumentar a fé é ouvir a palavra do Senhor. Ouvir até crer. Quanto mais você ouvir, mais você vai crer. Quanto mais você ouvir, maior a sua fé, menor a incredulidade, melhor a sua vida. Porque entendam, uma pessoa sem fé se desespera com uma luta, às vezes uma luta pequena, né? Que dá vontade até de tirar a cinta na pessoa. E tem uma outra com uma luta enorme, que está tranquila, que está em paz, né? Que dorme tranquila. Então, isso prova para Deus quem tem fé. Essa pessoa tem fé, essa não tem fé. A incredulidade pune, como nós costumamos dizer, e pune com sofrimento, com desespero, com insônia, com intranquilidade. Confie no Senhor. Não supervalorize as coisas desse mundo, né? Ajuntai tesouros no céu, porque as pessoas às vezes sofrem quando valoriza demais uma coisa e vem o diabo e toca nessa determinada coisa. E aí a pessoa se abala, se desespera. Confie em Deus. Ajuntai tesouros nos céus, como diz a palavra do Senhor, né? E diminua a incredulidade, diminua o seu sofrimento. Irmãos, eu tive recentemente algumas notícias que se eu tivesse tido há 20 anos, 18 anos atrás, eu estaria num desespero total, fazendo um monte de besteira por aí afora, tá? Intranquilo, desesperado. Arrancamos os cabelos, não dá para arrancar mais, né? Mas hoje, irmãos, vem a pior notícia que for, eu falo: não, confio no Senhor, né? Eu confio no meu Deus, né? Tem propósito de Deus nisso, né? E outra, de um jeito ou de outro vai ocorrer um milagre, né? Ou o milagre da cura, ou o milagre da promoção. Então, não tem o que dar errado, vai dar tudo certo. Mateus 9:2 diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Irmãos, estamos estudando as palavras do Senhor, e aqui essas palavras do Senhor deixam bem claro que o Senhor, um paralítico buscava a cura, e o Senhor viu a fé deles. E o Senhor não o curou de imediato, o Senhor perdoou os seus pecados. Por quê, irmãos? Irmãos, vocês não têm ideia de pessoas que têm enfermidades, males, perturbações, vícios, porque não foram perdoadas ou não perdoam. A falta de perdão é um mal terrível, porque a pessoa, quando guarda rancor, mágoa no seu coração, ela está guardando Satanás no coração, que vai disseminando pelo corpo afora uma série de problemas. Tem muitas pessoas que estão enfermas por causa de mágoas e rancores, porque não conseguem perdoar, não obedecem a palavra perdoando. Há muitas pessoas que sofrem com enfermidades materiais, não é mentais, não é perturbação, não é insônia, não é depressão. É isso também, mas enfermidades no corpo, né?
porque guardam mágoas, guardam rancor de alguém usado por Satanás que fez um mal a ela. Irmão, nunca guarde mágoa, rancor de ninguém. Pode ser a pessoa que mais te prejudicou na vida. Perdoe. Porque o perdão não vai fazer bem só a ela. O perdão vai fazer um bem enorme para você, para a sua vida, para a sua saúde, para a sua mente. Entenda, irmãos, as pessoas têm que deixar de serem burrinhas. Eu não perdoo. Se você não perdoa, você está se punindo. Você está se contaminando. Você vai sofrer as consequências. O perdão é fundamental para que você se purifique, para que você tire a contaminação da sua mente e do seu corpo. O perdão, a falta de perdão, a mágoa, o rancor, é um canal de Satanás para agir na sua vida, para estar te trazendo males materiais, males da alma e males espirituais. Irmãos, a melhor coisa que tem é perdoar. Porque quando você perdoa, você tira toda a porcaria, né? Todo o lixo que tem no coração e nos sentimentos. E uma segunda vantagem: quando você perdoa, Deus te perdoa. Ele perdoa todas as ofensas que você fez, todos os pecados que você cometeu. Se você confessar, Ele apaga as suas transgressões quando você perdoa. Mas se você não perdoar, você não vai colher perdão. Para colher perdão tem que semear perdão, tem que sair aí perdoando. Irmão, não guarde mágoa de ninguém, irmão. Ah, mas foi o meu pai que me abusou, foi minha mãe que fez isso, que me jogou fora de casa, foi isso, foi aquilo, foi o meu marido que me traiu, foi a minha mulher que falou mal de mim, fez isso, me traiu. Não importa, irmãos, não importa. Não importa o problema, não importa a pessoa, perdoe, irmão. Quando você perdoa, você entrega essa pessoa na mão de Deus, na justiça de Deus. Não queira você fazer justiça. Você não tem condições para fazer justiça. Perdoe, irmãos. O perdão é uma bênção. É uma bênção acessível a todos, aqueles que creem na palavra de Deus. E a falta de perdão é um mal tremendo. A falta de perdão é fazer a vontade do diabo. E é por isso, independente da cura da paralisia, o Senhor fez para aquele homem, para aquele paralítico, aquilo que ele mais precisava. O Senhor Jesus deu uma bênção maior, talvez, do que a própria cura. Porque a paralisia não impede ninguém de ser salvo, mas a mágoa, o rancor impede, porque é uma atitude de quem não crê em Jesus, de quem não crê na palavra. E o Senhor Jesus perdoou os seus pecados. É claro que o Senhor Jesus deve ter visto ali no coração dele, porque o Senhor Jesus viu a fé deles. O texto diz que vendo a fé deles. Então, quando você vê a fé da pessoa, você sabe que essa pessoa perdoa todas as ofensas. Porque a pessoa que não perdoa não tem fé na palavra, não obedece à palavra. Ela quer fazer do seu jeito. E aquele que tem fé, quando você vê fé em alguém, você vai saber que essa pessoa, ela perdoa, que essa pessoa ama a Deus acima de todas as coisas, que essa pessoa ama o próximo, que essa pessoa é fiel a Deus, a palavra do Senhor. É isso que é evidência de fé. E o Senhor Jesus, quando viu fé, ele viu obediência à sua palavra. Ele viu que aquela pessoa não guardava mágoa e que perdoava. Por isso o Senhor perdoou os seus pecados. Entenda, irmãos, você pode
está abençoando a sua própria vida, independente até da ação de Deus. Você pode estar abençoando a sua vida quando você perdoa, sem ver a pessoa, não importa, irmãos. Agora, uma coisa que nós devemos entender é que perdoar é esquecer, lançar no mar de esquecimento. Não lembro e não valorizo mais o que me fizeram. Mas isso não indica que você deve se associar, se aliar, ter parceria com essa pessoa de novo. São duas coisas distintas. Eu perdoei, né? Por isso fulano voltou, a Beltrana voltou, e fiz... Não, irmãos, não está associado. Perdoar é uma coisa, se aliar de novo, não. Você vai se aliar de novo se Deus dirigir, se o Espírito Santo dirigir, se a palavra dirigir. Mas você não vai se aliar em função do perdão. Entenda, irmãos? Isso é fundamental, porque tem pessoas que tem alguns espertalhões que vivem explorando pessoas. Você vai perdoar, mas se você continuar aliado com ele vai continuar te explorando, irmão. Isso não indica que ele mudou. Mas quando uma pessoa se converte, por que não se aliar de novo? Né? Por que não? Entenda, irmãos, nós pregamos uma palavra ao longo dessa semana aqui, na semana passada, que muitos males são causados pelo ambiente. O Senhor Jesus, antes de curar um cego, a primeira coisa que foi tirar ele do ambiente de incredulidade. Tirou o cego da aldeia, né? E depois o Senhor procedeu à cura dele. Muitas vezes a pessoa tem que sair do ambiente de incredulidade, né? Por quê? Porque a incredulidade contamina. Na incredulidade, as pessoas vão rir do Senhor Jesus, como riram quando ele falou sobre a filha de Jairo. Ele afastou todo mundo, só deixou entrar Pedro, Tiago e João. Então, entenda, irmãos, tem situações na sua vida que você tem que se cercar de pessoas de fé. As incrédulas que vão falar, isso não vai dar certo, quanto tempo você vai na igreja, e não sei o quê, isso de novo, onde já se viu o óleo, a água, curar alguma coisa, e não sei o quê. Quando vier com uma conversa de Tomé, afaste essa pessoa, porque ela vai contaminar um ambiente de fé, vai impedir a ação do Senhor. E o Senhor não fica aonde não há fé nele. Deus, ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares, mas tem lugares que Deus não está. Lugar de incredulidade, Deus não está. O Senhor Jesus saiu de Nazaré por causa da incredulidade e foi para Cafarnaum. Tá? Deus habita no meio dos louvores. Deus está onde dois ou mais são reunidos no nome dele. Se não tiver uma reunião em nome do Senhor, o Senhor não está presente. Entende, irmãos? Ele pode estar, porque ele é onipresente e tem todo o poder, mas ele não está. Aonde estão cultuando outros deuses, fazendo lá a idolatria, Deus não está, irmãos. Raramente você vai ver um milagre do Senhor no ambiente de idolatria. É raro. E é comum você ver milagres do Senhor no ambiente de fé, de obediência à palavra, na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor. Amém? Que obedece ao Senhor, que pede ao Senhor. A pessoa está pedindo para o Zezinho abençoar a vida dela, então ela vai esperar que o Zezinho abençoe, e o Zezinho não tem poder algum para abençoar. Aí ela vai ficar ela não vai receber de Deus. Mas quando ela se volta para Deus, quando ela quebra a idolatria, não pede para mais ninguém, pede só para Deus, Deus atende. Essa pessoa crê em mim, essa pessoa confia que eu possa fazer. Então entenda, irmãos, aqui a maior bênção foi o perdão daquele paralítico. E no versículo 4, 6 diz: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: porque pensais mal em vossos corações?
O Senhor Jesus, o Espírito Santo, sabe todos os nossos pensamentos. Ô irmão, não seja ingênuo de tentar esconder alguma coisa de Deus. Não seja ingênuo de tentar justificar-se diante do Senhor. Não seja ingênuo de tentar enganar a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que você vai pensar antes de você pensar. Pois qual é mais fácil, dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, a tua cama e vai para a tua casa. O Senhor Jesus está dizendo que era mais fácil ele curar o paralítico do que perdoar os seus pecados. Mas ele tinha autoridade para fazer ambas as coisas. E o cristão, irmãos, o cristão em nome de Jesus tem essa autoridade. Perdoar é uma decisão sua, não depende de ninguém, né? E curar é através do poder de Deus e de um clamor em nome de Jesus. Mostre a autoridade, irmãos. Você tem autoridade porque você fala em nome de Jesus. Você não fala no seu nome, né? Você não fala em nome da Maura, em nome da Vitória, em nome da... Não, você fala em nome de... Eu tenho uma procuração de Jesus Cristo. Então eu falo em nome de Jesus. Eu falo com autoridade. E com essa autoridade é que os demônios saem. Se você não tem essa autoridade, os demônios não saem. Eles vão fazer como fizeram com os filhos de Cefa, que expulsaram o demônio, mas não expulsaram em nome de Jesus. E o demônio falou, Paulo eu sei quem é, né? Jesus, amém, mas vocês não têm o nome escrito no livro da vida, vocês não falam em nome de Jesus. Então tudo que você clamar ou pedir, clame em nome de Jesus, que você vai estar desfrutando daquilo que o Senhor otorgou a você, a autoridade que foi concedida para que você fale em nome dEle, né? Ninguém pode falar em seu nome, a não ser que você dê uma procuração, né? O Senhor já nos deu a procuração. Ele disse, em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, né? Amém, povo de Deus? Em nome de Jesus, levanta-te, levanta da tua cama e vai para a tua casa. Ele levantou e foi. Um grande milagre, um grande exemplo, um grande texto, né? Mas nós estamos destacando as palavras do Senhor. Mateus 9:12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Entende, irmãos? Os doentes devem procurar médicos. O Senhor abriu dessa maneira, ele disse que não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Os doentes precisam de médico e tem que procurar o médico. O crente que fala, não, eu vou orar para Deus e não vou buscar o médico, ele está saindo da visão de Deus. Porque o Senhor age, mas Ele age principalmente quando não há mais recursos, né? Moisés estava clamando ao Senhor, o Senhor falou, pega a vara aí e usa, Moisés. Muitas vezes você está clamando para Deus te curar e Deus vai falar, pega o remédio aí e usa. Busca o médico aí e use. Então é um recurso disponibilizado, e o Senhor diz aqui que aqueles doentes devem procurar os médicos, né? Mas quando os médicos não puderem fazer nada, como foi o caso da mulher hemorrágica, só buscando a Deus. Senão você vai gastar tudo com os médicos como ela gastou, né? Muitas vezes, irmãos, é necessário você esgotar todos os recursos, gastar tudo com os médicos, para que Deus venha e opere o milagre na sua vida. Porque enquanto tiver recurso, Deus quer que nós utilizemos. Ele disponibilizou para isso, não é de enfeite. Não existe nada de enfeite sobre a face da terra, tudo tem um propósito. Tudo foi colocado por Deus para resolver um problema, ou para melhorar uma determinada condição. Tudo. Deus não criou nada inútil, nada à toa. Ah, pastor, mas e uma cobra cascavel?
tem lá o seu propósito, eu não sei qual é, não sou especialista na área, mas tem seu propósito. Eu já ouvi dizer que o veneno da cobra é usado, tem algumas aplicações aí, tudo tem. Deus não ia criar nada à toa, agora não pode usar para o mal, né? Tem que usar para o bem, tem que usar para abençoar, para trazer saúde e não tirar a saúde. Amém? Porque senão vem aí um cabeçudo qualquer, querendo justificar, não, se Deus colocou no mundo, eu vou usar aí a droga, isso, aquilo. Não. O uso tem que ser para o bem e jamais para o mal, jamais para contaminar o corpo. É como o caso do álcool ou outras coisas que viciam, né? O álcool na medicina é uma bênção, mas quando ingerido é uma maldição, entorpece a mente, facilita aí a ação de demônios na sua vida. Amém, povo de Deus? Então aqui o Senhor diz sobre os médicos, mas ele diz também, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Irmãos, o Senhor Jesus, ele disse que veio chamar os pecadores, o foco dele era os pecadores. Muitas vezes, glória a Deus por isso, você está sendo edificado pela palavra do Senhor, você está sendo abençoado pela palavra do Senhor, você, infelizmente, ainda é pecador, mas você diminuiu muito os seus pecados, as suas transgressões, né? Mas aí fora, tem gente que está totalmente na transgressão. Irmãos, nós não podemos descartar essa pessoa, deixa ela para lá, não. Essas pessoas, elas devem ser alcançadas pelo poder de Deus, pelo Senhor Jesus, porque Ele disse, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os pecadores têm que se arrepender. O que é se arrepender? É não ficar com dor na consciência, não. É deixar de cometer o erro que cometia antes. Amém, irmãos? Então tem muito crente que não fala com o pecador, e como é que você vai atingir o propósito de Deus, que é trazer o arrependimento aos pecadores? Uma coisa é você ficar na aldeia de pecadores, aí você vai ser contaminado. Outra coisa é você visitar um pecador e sair de lá. Se você for bem recebido, glória a Deus. Se você não foi bem recebido, diz o Senhor, saia de lá e tire até o pó dos seus pés. Está lá em Mateus capítulo 10. Entendam, irmãos? Como alcançar os pecadores se não for levar a palavra a eles? Né? Ficando só dentro da igreja. Aí, dentro da igreja, só tem um pecador que está sendo alcançado, você. Mas nós temos, irmãos, queiramos ou não, que demonstrar o nosso amor ao próximo. É o segundo mandamento. E o próximo, irmãos, não é o irmãozinho bacaninha que está do lado aí, não. O próximo é todo aquele que foi criado por Deus. O ímpio é o próximo. Irmãos. Então, muitas vezes, nós devemos ser sal da terra, luz do mundo, mostrar para as pessoas que há um Deus poderoso, que há uma palavra cheia de estratégias para abençoar nossas vidas e nos dar salvação. Mostrar essas pessoas. Aí, elas têm o poder de decisão. Se elas aceitarem, glória a Deus. Se não aceitarem, vão continuar sofrendo. Mas aviso, olha, se você não aceitar, irmão, né, você não está na neutralidade. Eu não faço bem, não faço nem mal. Não, se você não faz o bem, você já está fazendo mal. Se você não faz a vontade de Deus, você automaticamente e inconscientemente está fazendo a vontade do diabo. Não existe neutralidade. É sim e não. Eu não me misturo com esse negócio de igreja, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de nada. Então você está fazendo a vontade do diabo. Porque o diabo é que quer que você não conheça a palavra, que você não sirva a Deus. Entendam, irmãos? Isso tem que ser levado. E o Senhor Jesus diz aqui, misericórdia quero e não sacrifício.
O Senhor quer que você tenha misericórdia. Misericórdia de quem? Do próximo, dos pecadores. Ao ponto de misericórdia é perdão, misericórdia é amor, manifestação de amor. Compaixão é manifestação de amor. Ter compaixão dos pecadores, irmãos. Né? Eu fico triste de ver tantas pessoas aí caminhando para o inferno. Às vezes até algumas pessoas bacanas, mas estão na idolatria. Né? Estão caminhando para o inferno. Se alguém não falar, se não levar a palavra de uma maneira sábia, né, como a pessoa vai sair desse caminho? Mas se você falar e ela persistir nesse caminho, o sangue dela não vai correr na sua mão, como diz Ezequiel. Mas se você não falar, você vai ter participação na condenação dela. Entendam? Às vezes Deus prepara a situação, né? Como a gente costuma dizer, Deus deixa a bola pingando na nossa frente e a gente não chuta, né? Por uma religiosidade, por uma coisa qualquer. Irmãos, a gente tem que falar, irmãos, com sabedoria, né? Tem que falar com sabedoria e alcançar essas vidas. Esse nosso programa é uma bênção, irmão, porque tem muita gente que a gente vê que estava na idolatria. E a gente tem que... Vamos chegar ao ponto, não vai chegar logo de cara a falar isso, mas vamos aos pontos, vamos tendo afinidade com a pessoa e depois a gente explica, olha, a palavra de Deus diz isso daqui, ó, no Salmo 115, a palavra de Deus diz isso daqui em Deuteronômio 28, então Deus não concorda com essas coisas. Ah, mas eu sempre aprendi assim, você aprendeu errado, aprendeu de homens, vocês têm que aprender de Deus, né? Vai chegar o ponto da gente ter que falar isso, irmãos. Vamos com um jeitinho, né? Não vai falar na primeira vez, no primeiro dia, mas sempre preparando. É como Deus, irmão. A sua vida não passa num dia, numa semana, num mês. Deus ele vai trabalhando em você ao longo da sua vida, irmão. Tem alguns que demoram 40 anos para se converter. Alguns careca cabeçudo demoram 40 anos para se converter. Então Deus vai agindo. Ele vai levando até chegar na hora de colher o fruto. Assim nós devemos agir, né? Ter misericórdia, irmãos, e ter estratégias. Não adianta fazer sacrifício. Deus não quer sacrifício, irmão. O sacrifício que Deus pediu foi só para Abraão e para o seu filho. Aí acabou, irmão, não tem mais sacrifício. Ah, tem que sacrificar? Não, irmão. Tem que pregar, tem que perdoar, tem que ter misericórdia do pecador, né? Por quê? Porque Deus quer fruto, irmão. Deus não quer sacrifício, Ele quer fruto, quer os frutos. Né? Versículo 15. Amém, povo de Deus? Disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Estavam interrogando o Senhor Jesus a respeito do jejum. E o Senhor Jesus traz uma resposta aqui dizendo, jejum só por jejum não adianta nada. Jejum tem que ter um propósito, tem que ter um alvo, tem que ter uma meta. Não é só por... Tem gente que jejua torta direita que até descaracteriza o jejum, né? Acaba virando até um regime, virando coisa de modelo, de top model. Jejum tem que ter um propósito. O povo de Deus jejuava quando o inimigo vinha cercando a cidade. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, eu estou com eles. Para que jejum? O jejum quando eu não estiver com eles, eu estou andando com eles. O jejum é para nos aproximar de Deus. Porque o jejum, ele tira o alimento da carne. E o jejum com a oração fortalece o espírito. E com o espírito fortalecido nós temos mais comunhão com Deus. Às vezes a pessoa está numa carne danada. O que é uma carne danada? Ah, pastor, eu não sei, eu acho que deve ser patinho ou... Não. Carne danada, a pessoa está andando na sua vontade. Ela só faz a vontade dela. Toda a vontade que Satanás coloca na mente dela, ela vai e faz. Né? Algumas pessoas andam tão na carne que chegam ao ponto de se transformar numa compulsão. Né? Compram sem saber por que está comprando, só porque são compelidas
a comprar. Está na carne total, satisfazendo o desejo da carne, fazendo a sua vontade. E a pessoa faz o jejum fazendo a vontade de Deus. É isso, irmãos. Jejum de... Aí a pessoa fica, eu fico não sei quantos dias sem comer isso, sem beber aquilo. Mas ela faz tudo o resto contrário à vontade de Deus. Vale alguma coisa esse jejum, irmãos? Jejum é abrir mão da sua vontade. Qual é a sua vontade? E qual é a vontade de Deus? Às vezes a pessoa vem, te oferece, estamos no fim do ano, é Natal, toma um copinho. E a pessoa vai e toma. Ela está na carne, ela está na vontade dela. Aquele que teme a Deus fala, não, eu não vou tomar, sabe por quê? Porque não é vontade do meu Deus, pode ser a minha. Não é a vontade do meu Deus. E aí a gente fica estarrecido em ouvir alguns que se dizem pregadores dizendo, não, eu tenho fé para beber. Você tem carne para beber. Tem que fazer como o apóstolo Paulo. Se comer carne escandaliza meu irmão, não como mais carne, vou jejuar carne o resto da vida. Porque eu não quero escandalizar. Eu quero fazer a vontade de Deus, não a minha. A minha vontade é mergulhar nessa picanha. Mas se não é vontade de Deus, eu creio em Deus, eu tenho fé na palavra de Deus, na vontade de Deus, a vontade de Deus tem propósitos soberanos, então eu faço a vontade de Deus. Eu não quero enfrentar esse sofrimento. Afasta de mim esse cálice amargo. Mas se for da sua vontade, que seja feita a sua vontade. Quando nós vamos chegar nesse ponto? E tudo que nós fizermos, será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou estou fazendo a minha? Muitas vezes, irmãos, você pode fazer a sua vontade, se Deus não condenar, se Deus aprovar. Mas se você não tem certeza da aprovação de Deus, não faça, irmão. Ou você é de Deus ou não é, irmão. Ou o Senhor é o Senhor da sua vida, ou você é o Senhor da sua vida. Se o Senhor for Senhor da sua vida, nada te faltará. Mas se está faltando alguma coisa, é porque o Senhor não é Senhor da sua vida. Você está sendo o Senhor. E você não tem condições nenhuma de ser Senhor. Você foi chamado para ser servo. Amém? E para terminar, Mateus 9, 16 e 17. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior rotura. E nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que quer dizer essa parábola? Que você não deve investir em coisa velha, não pessoa velha, coisa velha da sua vida. Você não deve investir na velha criatura. Você não deve investir na velha criatura. A palavra de Deus não é para a velha criatura. A palavra de Deus é para a nova criatura, para edificar a nova criatura. É o vinho novo, né? É o pano novo. Então Deus quer que você primeiro torne-se uma nova criatura, e Ele vai investir em você. Porque a velha criatura, sabe qual é o propósito de Deus para a velha criatura? Sepultar ela. Sepultar nas águas. Matar a velha criatura. Muitas vezes você, lá em 1900 não sei quanto, quando eu não era convertido, eu fazia isso. Eu vou lá fazer de novo, matar a saudade. Você está investindo na velha criatura, irmão. Você não olha para frente, irmãos. Não queira voltar para o passado. O passado já passou. O lugar do passado é no passado, irmãos.
né? E também não queira trazer o futuro para hoje, né? Hoje é hoje, o futuro é amanhã. Olha para frente, olha para diante, invista em você. Ah, lá e não sei quanto eu era assim, eu era assado. Esqueça, irmão. As pessoas falam, eu te conheço, hein? Você era um tomador de cerveja, hein? Eu falei, eu nunca tomei cerveja na minha vida. Mas como não tomou? Eu falei, quem tomava era o velho Roberto, e ele morreu. Né? O novo Roberto não quer saber dessas coisas, não. Está procurando fazer a vontade de Deus. Então não deixe ninguém trazer o seu passado para o presente, não. Você fazia isso, você fazia... Não, quem fazia era a velha criatura, não tinha entendimento algum. Né? E a velha criatura está mais ou menos como você hoje. Né? Se torne uma nova criatura aí. Né? Entende, irmãos? Deus está dizendo aqui que Ele não coloca pano novo, Ele não coloca vinho novo em odres velhos, em roupa velha. Ele não investe na velha criatura. A velha criatura morreu, foi sepultada. Deus investe na nova criatura. Entenda, irmão? Olha para frente, irmãos. Esse negócio de saudosismo, de vez em quando é bom, se não trouxer tristeza. Tem pessoas que pegam uma fotografia de alguém que já morreu, né? E acha bacana, olha para a fotografia e fica triste, até chora. Ô, irmão, se é para ficar triste e chorar, não pega, irmão. Alegre-se, tenha bom ânimo, olha para frente, já passou. Você vai rever essa... Olhando para frente, você vai saber que você vai rever essa pessoa no reino dos céus, que elas estiverem lá. Se nós vamos assentar-se à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, imagine as pessoas que forem salvas, então. Vão sentar à mesa com a gente também. Ô, seu Abraão, como é que foi lá entregar seu filho, hein? Foi difícil, hein, seu Abraão? Ô, seu Jacó, a luta com o anjo lá, como é que foi, hein? Irmãos, é o que diz a palavra do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.